Amém. Irmãos, podem estar sentando em seus lugares. O pastor José, amém, vai estar chegando. Amém. Obrigado, irmãos, da música, da mídia. Que penso, irmãos. Esse cântico me faz lembrar de um homem que foi muito importante lá no começo da minha jornada. Se chama Benjamim. O irmão Fábio vai lembrar da bênção que era aquele servo de Deus. Outros também que conheceram. Seu Benjamim era realmente muito bom. Sentado ao lado dele, quando chegava na igreja, já corria lá, sentava um pouquinho. Poucas palavras que ele falava era o suficiente para a tua vida ser edificada, amém? O homem era um poço de sabedoria. Que bênção, irmão. Hebreus 11, verso 1. Jesus disse para um homem, né, que tudo é possível ao que crê. Amém? Fé. Vamos falar um pouquinho sobre a fé. O verso 1 de aos Hebreus 11 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém, irmãos? A Bíblia que é tão clara, tão específica, né? Então, a base, o fundamento da fé, irmãos, a fé é o firme fundamento daquilo que você espera. Se não tem esse fundamento, né, você não tem essa esperança, né, de algo futuro e que não é palpável agora, que você não consegue ver a olho nu. Então, sem essa base, sem este alicerce firme chamado fé, você não tem como ter esperança naquilo que tu não consegue apalpar. Então, percebe a importância da fé. Amém? Não só para experimentar daquele momento marco na nossa vida, que é experimentar da salvação em Jesus. Depois de houvermos feito isto, nós precisamos de uma outra coisinha que Deus quer muito. O verso 6 desse texto diz o seguinte, o verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Amém? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? Então, irmãos, sem fé, nós não podemos fazer aquilo que tanto necessitamos fazer, que é agradar a Deus. Você tem agradado a Deus? Você precisa de fé. É o fundamento, é a base. Amém, irmãos? Vamos orar e falar sobre fé. Pai, essa noite nós aqui nos reunimos como povo separado pelo sangue de Jesus Cristo. Separado para um bom propósito, ó Deus. Glorificar o Senhor. Servir ao Senhor. Influenciar outros, ó Deus, o mundo caído, para que também se voltem ao Senhor. Pai, tudo isso tem a ver com fé. Abençoa, ó Deus, os nossos corações no tempo que temos aqui. Me capacite, ó Deus, para instruir a Tua igreja resgatada pelo Teu próprio sangue. É neste nome bendito e precioso e salvador Jesus. Amém. Irmãos, qual é o primeiro passo para que haja conversão?
Arrependimento é o primeiro passo. Hoje nós queremos falar do segundo agente para a conversão, para a salvação, que é a fé. Eu tenho dito, irmãos, e sem nenhum pingo de dúvida do que eu afirmo agora, que a pessoa só deposita fé, aquela fé salvífica, fé que salva, fé salvadora, quando ela já teve o arrependimento genuíno. Então, sem o primeiro estágio estar definido, e arrependimento não é remorso. O arrependimento é o primeiro passo para a conversão, para a salvação. A fé se dá quando o arrependimento já é real. Então a pessoa já entendeu tudo, ela já entendeu a sua miséria, o seu pecado, ela tem repulsa daquilo, compurgiram-se em seus corações quando Pedro, pregando em Atos capítulo 2, não me foge a memória, 2, 3, e aí aquele povo, aquela multidão, eles começaram, irmãos, a ficarem chocados, a ficarem desesperados. A gravidade que eles percebiam do pecado deles. Então, quando nós, irmãos, experimentamos o verdadeiro arrependimento, nós estamos assim aptos a então ir para o segundo passo. Nós vamos confiar, nós vamos depositar fé. Já estamos preparados para aquilo, mas sem haver o arrependimento, não tem como ter a fé também. Pelo menos a fé que salva. Eu me refiro à fé que salva, amém, irmãos? Sem arrependimento genuíno, não há fé salvífica, amém? Então, o primeiro passo para que haja conversão a Cristo Jesus é o arrependimento. Como nossa igreja é bem instruída sobre isso desde os primórdios, né? Desde o primeiro dia em que foi aqui pregado o Evangelho, quando vieram sondar o campo com o missionário. Arrependimento é o primeiro passo, amém, irmãos? Então vamos abordar a fé, porque, irmãos, o segundo passo para a conversão de uma alma é a fé. Eu quero que você veja Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20, verso 21. Atos 20, versículo 21. Amém? Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Testificando, né? Ou ensinou o que mais é importante e útil. Paulo ensinou: arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebe, irmãos, que o apóstolo Paulo aqui nos diz o que ele pregou ao povo. E ele pregou arrependimento e fé em Jesus Cristo. Percebe que as duas coisas precisam estar juntas, ou precisa ter essa sequência, meus irmãos? Arrependimento e fé. Então as duas coisas para a salvação, para a conversão de alguém são necessárias: arrependimento e a fé. Mas em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo, diz o homem de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia. Então, se a fé, irmãos, em Cristo, ou sem esta fé em Cristo Jesus, o arrependimento muitas vezes proferido por lábios não é arrependimento. Por que que às vezes não vemos, como é dito em figuras de linguagem na Bíblia, que uma árvore boa é aquela que dá frutos? Por que que às vezes nós não vemos aqueles que se dizem estar já na videira verdadeira, a saber, Cristo, e não produzem frutos? Então pode ser que ela não teve o arrependimento para a salvação, o arrependimento que levaria à fé salvífica. Amém, irmãos? Pode ser que ela ficou incomodada, ela ficou ali, ela
teve aquele remorso, sabe quando a pessoa faz algo de errado e dá aquele peso assim, rapaz, o que eu fiz? E aí passa um pouco de tempo, acontece muito nos casos de alcoolismo, né? O marido bebe, chega em casa, briga com a mulher, quebra as panelas tudo. Aí depois que passa a cachaça, tá lá todo triste, porque às vezes só o remorso, só preocupado com a consequência temporária da situação. Vou ter que trabalhar e comprar tudo de novo. A mulher ficou brigada comigo, ou seja, remorso. Não houve arrependimento. Para a mudança acontecer tem que ter arrependimento. E quando nós atestamos que não houve mudança, é porque aquele homem que bebia e fez tudo isso, volta a beber novamente, torna a fazer tudo de novo. Ou seja, logo não se arrependeu. Às vezes fala, ô mozinho, pode deixar que eu não vou fazer mais não. Cara de pau. E vai lá e faz tudo de novo. Não houve arrependimento. Às vezes acontece também quanto à espiritualidade, irmãos. Para com Deus. Sem o arrependimento não há a fé que salva. Você fala, não, eu conheço aqui, eu estou aqui dizendo que estou arrependido, aí eu vou orar para receber. Não tem salvação assim. Amém, irmãos? Então, as duas coisas são necessárias. Nós vamos abordar principalmente a fé, mas eu precisava voltar a este passo anterior. Amém, irmãos? Que é o arrependimento. Então, sem a fé em Cristo, o arrependimento seria apenas falácia ou remorso. É a fé que salva o arrependido. Amém, irmãos? A fé salva o arrependido. Amém, irmãos? O arrependido. E aí você pode até conferir isso em Efésios 2:8, que diz o quê? Efésios 2:8? Por meio da fé. Amém, irmãos? Agora, nós estamos aqui fazendo, irmãos, ou construindo o entendimento que a conversão, ela tem duas partes. A primeira parte é afastar-se da vida antiga e pecaminosa. Quando há um distanciamento, um abandono, revela arrependimento. Amém? Então, o que revela que houve um arrependimento é o pleno e completo abandono da vã maneira de viver. Amém, irmãos? Então, o arrependimento, irmãos, é atestado pelo abandono da vã maneira antiga de viver. É mais do que a gente às vezes gosta de ouvir, não, mas fulano é salvo, a gente quer ter aquela esperança, irmãos. Sem o abandono da velha vida, não houve arrependimento. Então, a pessoa está dando margem, sim, para nós duvidarmos da sua conversão. Amém, irmãos? Então, a conversão tem essas duas partes. A primeira é afastar-se da vida antiga pecaminosa. E a segunda parte é virar-se, voltar-se para Jesus. Amém, irmãos? Então, conversão é essa. Você abandona aquela rota errada e você mira na rota certa. Você mira no caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Amém, meus amados? O caminho é Jesus Cristo. Então, o afastar-se é o arrependimento. E o virar-se é a fé. Você arrependeu de estar naquele caminho que faz tanto mal e te leva ao inferno. E você não quer mais aquele caminho e você mira para lá. E você mira para o alvo, você mira para a salvação. Isso é fé. Não, eu quero confiar nisso aqui, eu quero isso aqui para mim. Amém, irmãos? Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que os tessalonicenses, eles deixaram os ídolos, ou seja, arrependimento aconteceu. Nós vamos ler esse verso, 1 Tessalonicenses 1, verso 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém, irmãos? Então percebe que a Bíblia deixa claro aqui, irmãos, que os tessalonicenses, eles deixaram os ídolos. Eles deixaram, irmãos,
de adorar o ídolos, né? Aquilo que fazia parte da antiga vida, ou seja, arrependimento daquela vã maneira de viver. E aí eles se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Isso é fé. Amém? Isto é fé. Agora, é importante dizer, porque algo aqui importante. Pessoas têm fé em muitas coisas, né? Qual deve ser o objeto da nossa fé? Eu me lembro, eu estava, não muitos dias atrás, eu estava conversando com o João Pedro, oramos por ele agora há pouco, e aí eu dando o meu testemunho de que um dia eu decidi, uma decisão de homem, mudar. Eu falei que não iria mais voltar em lugar que tinha bebedeiras, em lugar que tinha festa, essas negociadas toda. E aí foi uma decisão de homem. Eu não vou mais, eu não quero mais isso é vergonhoso para um homem. E desde que eu falei isso, nunca mais voltei. Amém, irmãos? E eu disse para ele que foi uma decisão de homem. Só que eu precisava daquelas transformações internas que eu não poderia fazer. Nenhuma outra coisa, uma vida ali guardadinha dentro de casa, uma vidinha mais tranquila, não iria fazer essa mudança. Então o objeto da minha fé, da minha segurança, não poderia ser eu mesmo. Amém, irmãos? Tem que ter um alvo bem definido e seguro. Então há pessoas que dizem, não, eu não faço mais isso, eu estou indo lá não sei para onde, agora eu faço isso. Mas às vezes o objeto da fé, irmãos, não é como deveria. Então nós precisamos adentrar um pouco mais neste campo. Porque a fé, irmãos, para ser completa, ela precisa de todos os seus componentes. Então a fé, irmãos, completa tem alguns componentes ali a serem estabelecidos, a serem inseridos para que haja uma fé completa. Amém, irmãos? Então a fé, irmãos, completa, ela tem como primeiro componente o conhecimento. O conhecimento. Você não deposita fé naquilo que você não conhece, daquilo que você não tem informação. Amém, irmão? Você precisa primeiro ouvir, e aqui você vai despertar um interesse até nas coisas humanas. Mas quanto à palavra de Deus, irmão, nós sabemos. O que diz a Bíblia? Romanos 10, 17, o que diz? Pode falar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então a fé completa, irmãos, tem alguns componentes. E o primeiro é conhecimento. Uma pessoa tem que ser informada antes de poder ter fé. A informação precisa acontecer para que haja então, posteriormente, possivelmente a fé. Então não é possível ter fé em Cristo sem a palavra de Deus. Então algumas pessoas falam, olha, eu não sou mais aquela pessoa que eu era, mas ela jamais, irmãos, poderá experimentar da fé salvífica, da fé salvadora, ou ser alguém que agrada a Deus, porque precisa dessa fé. Começa pela salvação, e aí ele está preparado para agradar a Deus em fé. Então, irmãos, algumas pessoas elas até mudam humanamente falando, muitas atitudes. Mas, irmãos, se elas não ouvirem da palavra de Deus e não se voltarem para a palavra de Deus, essa não é uma fé que salva. Amém? Não é possível ter fé em Cristo sem ou fora da palavra de Deus. Às vezes morre alguém, a gente fica, oi, eu quero crer que ele era salvo. Aí a pessoa passou a vida toda blasfemando da palavra de Deus. E a gente cria em nós uma falsa esperança que aquela pessoa foi salva. A não ser que ela, no final dali do seu respirar, ela se arrependeu, se humilhou e disse, sim, é verdade o Evangelho. Eu me arrependo e eu peço que o Senhor me salve. Fora isso, não se engane, irmãos. Não tem como ser salvo blasfemando do agente da salvação, que é a palavra de Deus, zombando, negando a palavra de Deus. É impossível. É impossível. Amém? Sem a palavra de Deus.
não há salvação. Então, para que alguém possa ser salva, ela precisa ouvir da palavra de Deus. Primeiro passo, é o primeiro componente para ter ali, irmãos, sendo formado uma fé completa. Amém? E, irmãos, isso se aplica também ao crente, porque se ele quer ter mais fé, ele consegue, mas também é se alimentando, é lendo mais e mais e mais da palavra de Deus. Amém? A mesma fé que você ouve para a salvação, que você ouve e você tem informação e você pode ter salvação, é a mesma, irmãos, o mesmo conhecimento você tem para crescer em fé. Você precisa ler, se informar, buscar mais de Deus, para que a tua fé seja atuante. Amém? Então, irmãos, a fé precisa ser completa. E o primeiro componente é conhecimento. Mirela e Giovana, se comportem. Conhecimento. Mas o segundo, irmãos, componente da fé é a crença. O segundo componente da fé é a crença. Mas espera aí que ainda falta mais. Primeiro você ouve, e aí você vai ouvindo, rapaz, isso aqui é verdade. Você tem aquilo como verdade em algum momento. Ou não. Você sabia que o diabo é tão astuto que ele usa a mídia, usa a tecnologia, a internet, para começar a enviar uma mensagem falsa. Algo que não é verdade. E de tanto ser repetido, irmão, não demora muito. E na sociedade, aquilo é tido como verdade. Triste, né? Primeiro ouviu. Não, é verdade, porque todo mundo está falando. Um dia alguém falou isso para mim. Falei, não. Um dia eu estava pregando para alguém, aí logo em seguida teve uma multidão de gente atrás de um cortejo. Eu não vou entrar em detalhes. E aí sabe o que essa pessoa falou para mim? Rapaz, tu tá ficando doido. Olha para essa multidão de gente. Será que estão tudo errado? Aí eu falei, Jesus, não tenho o que fazer aqui não, vou embora. Não tem como esse tanto de gente estar errado não. Olha a multidão que está aí atrás do santo. Errado é você, está todo mundo dizendo que está certo. Entende? De todo mundo afirmar, acaba que tem aquilo como verdade. Então, irmãos, primeiro o conhecimento, aí depois vem a crença, até nas partes humanas, né? A crença. O segundo componente da fé, irmãos, é a crença. Na crença você aceita aquilo como verdade de que você ouviu. Amém? As pessoas, elas podem saber que existe um Salvador, amém, irmãos? Que se chama Jesus. Elas podem saber que Ele, irmãos, pode salvar. Elas têm essa informação, irmãos, mas essa não é a fé salvífica. Para ter fé, irmãos, eu vou pegar aqui uma cadeira para ilustrar. Para ter fé em uma cadeira, você primeiro precisa crer que ela existe. Essa cadeira existe? Então, para ter fé nessa cadeira, primeiro eu acredito, ela existe, está aqui, estou vendo ela. Em segundo lugar, irmãos, alguém me mostrou a cadeira, tenho o conhecimento que a cadeira é real, ela existe. A segunda informação que me disseram é que ela suporta 100 quilos, não sei quantos quilos suporta uma cadeira dessa. Hã? Mais de 100? E aí, eu de tanto ouvir aquilo, eu acreditei, não, essa cadeira suporta 100 quilos. Então, eu tenho o conhecimento e a crença que não, ela suporta tantos quilos. Mas só apenas essas duas coisas não é suficiente para desfrutar de uma boa relaxada nessa cadeira. Está faltando um terceiro componente. De qual componente eu me refiro, irmãos? Confiança. Uma coisa é você ter informação, a cadeira está aqui, é real. Outra coisa é você saber que ela suporta 100 quilos. Outra coisa é você confiar que ela vai te suportar mesmo. Você só vai, irmãos, ter uma fé completa na cadeira, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó. Só não vai cair, cadeira. Você confiou que a cadeira é capaz de te
segurar e você relaxar nela. Amém, irmãos? Meus amados, do mesmo modo, a fé que Deus espera que haja em nós tem que ser uma fé completa. Amém? Você ouve, muitos ouvem da palavra de Deus, tem a informação precisa, detalhada. Irmãos, tem pessoas que já foram evangelizadas, se você perguntar o plano de salvação para elas, elas vão te evangelizar, de tão claro que ficou. Alguns são privilegiados, irmãos, enquanto outros nunca ouviram com clareza. Mas aqui em nosso meio, muitos têm o privilégio, já tiveram o privilégio de ouvir não só uma, não só duas, mas muitas vezes o plano da salvação. É justo isso, irmãos, enquanto outros não têm ouvido? Tem sido até um dilema no meu coração. Será que eu devo continuar insistindo e ciscando no mesmo lugar? Ou eu deveria ir para frente, pregar para outras vidas? Irmãos, a fé completa, ela começa conhecendo algo. Você tem a informação. E aí muitos têm essa informação e eles entendem, não é assim mesmo. Olha só, rapaz, isso aqui é verdade. Jesus, ele veio, Jesus, ele se fez carne, Jesus, ele foi morto, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. As pessoas acreditam nisso, irmãos. Elas tiveram conhecimento e elas tiveram a crença. Muitos acreditam, mas muitos não têm a salvação, porque faltou a fé ser completa. Confiar é diferente de crer, de crença. Amém, irmãos? A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Então precisa deste terceiro componente, que é confiança. A confiança é essencial para a fé em qualquer coisa, inclusive, até em pessoas. Confiança, irmãos, é importante. Uma coisa é saber que Cristo morreu e ressuscitou. Uma segunda coisa é acreditar que Ele morreu e ressuscitou. Mas é outra coisa, irmãos, confiar nele como Salvador crucificado e ressurreto para a sua salvação. Amém? É você se lançar aquilo, você realmente dizer sim, Jesus. Tem um canto que diz: eu sou teu e tu és meu. Amém? Você se lançar como eu fiz com a cadeira. Me falaram que ela suporta, mas eu só vou realmente, irmãos, experimentar do benefício dela se eu me lançar e sentar nela. Amém, irmãos? Confiança. Eu tenho que confiar naquilo. Amém, irmãos? Então, esta é a fé que precisamos ter no Senhor Jesus. E eu até mencionei agora há pouco na introdução do culto sobre a pouca oração, irmãos, é sinônimo de pouca fé. Porque nós somos encorajados, irmãos, a sermos confiantes quando vamos pedir alguma coisa ao Senhor. Amém? Ou seja, se nós oramos pouco, pode ser sim, pode dar margem para interpretarmos assim. Pode ser que não temos a confiança que deveríamos ter. Amém? Então, irmãos, em terceiro lugar nesta noite e por fim, eu quero falar da importância da fé, então. Nós falamos, em primeiro lugar, meus amados, sobre este conhecimento, me perdoe, não é este o primeiro ponto. Em primeiro lugar, nós falamos do objeto da fé, amém? Em segundo lugar, nós trouxemos, irmãos, uma definição, sentido da palavra fé, amém? Nós podemos dizer, irmãos, que uma pessoa com fé, ela tem discernimento espiritual para confiar em Deus e sua palavra, mesmo não havendo evidências visíveis. Só para abrir um parênteses aqui, ainda antes de partir para o terceiro ponto, veja uma referência que eu acabei não mostrando aos irmãos, que se encontra em 2 Coríntios 4, verso 18. 2 Coríntios 4, verso 18.
Então, uma pessoa com fé, ela tem, irmãos, condição de confiar em Deus e na palavra de Deus, mesmo quando não há evidências visíveis. Veja aí o verso 18 de 2 Coríntios 4, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Isso aqui faz parte de um conjunto de versos, irmãos, que apela para nós, irmãos, andarmos não por vista, mas por fé. Fé naquilo que não é visível, mas que é eterno, mas que é real e que é melhor. Então não foque tanto no temporal, mas viva por fé. Amém, irmãos? E aí então, voltemos para finalizar este momento de estudo, de reflexão. Em terceiro lugar, e por fim, irmãos, a importância da fé. Vamos voltar aos Hebreus 11, verso 6. Hebreus 11. Hebreus 11, verso de número 6. A importância da fé. Ora, sem fé, diga alguém, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem, irmãos? Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, irmãos? E aí daí, irmãos, tem uma galeria de homens e mulheres, né, que agradavam a Deus, porque eram homens e mulheres de fé. Amém, irmãos? A importância da fé. A fé agrada a Deus. E começa, irmãos, depois do arrependimento, confiança na obra redentora de Jesus, a fé salvífica. E a partir daí você então pode, irmãos, desenvolver essa fé que agrada a Deus. Por que, irmãos, fé que agrada a Deus? Porque tem fé que não agrada a Deus. Ou pode ser que nós estamos vivendo um estágio, um grau de fé que, ao invés de agradar a Deus, está entristecendo Deus. Então, a importância da fé. A Bíblia é clara que sem a fé nós não podemos, ou seja, é impossível agradar a Deus. As pessoas falam, não, eu tenho agradado a Deus. Recentemente eu ouvi alguém me testificando de uma senhora que fala, não, é difícil encontrar uma mulher santa como eu. Né? Ou seja, as pessoas imaginam que agradam a Deus sem a fé no objeto correto, a saber, Jesus Cristo. Irmãos, é impossível agradar a Deus sem a fé que vem pela palavra de Deus. Amém, irmãos? É impossível. Assim como é necessária para a salvação, também não pode haver comunicação com Deus se a fé, irmãos, não existir na existência dele. O texto é claro para nós. Amém? Então, a fé é essencial para a salvação e a fé é essencial para, irmãos, a alegria do coração do nosso Deus. Amém, irmãos? Então, pense nisso, irmãos, a importância da fé, a importância de falarmos sobre fé, a importância de olharmos para dentro de nós e ver como está o grau da nossa fé, a importância de buscarmos as ferramentas que faz com que eu e você sejam homens e mulheres que Deus poderia, irmãos, o Espírito Santo de Deus inspirar homens e colocar lá na galeria, a galeria dos homens fiéis de Deus. Pela fé, Abraão, pela fé, pela fé, pela fé. Amém? Irmãos, não podemos ficar presos a biografias. O mesmo Jesus, irmãos, destes homens, dessas mulheres, é o mesmo Jesus que nós pregamos nessa igreja, amém? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu e você podemos também, irmãos, experimentar de uma vida de fé. Pessoas que agradam a Deus, porque vivem pela fé e não por vista. Amém, irmãos? Muitos crentes têm andado por vista. Aí eles andam a fé bem devagarzinho, porque o grau da fé está tão baixo e o grau da vista está tão alto.
que está sufocando a fé. E este grau de fé desagrada a Deus. Meus amados, vamos viver por fé. Amém? Não pode haver, irmãos, uma comunicação como deveria com o nosso Deus sem a fé. O crente deve viver uma vida de fé nas promessas de Deus. Até quando parece para o mundo que estamos errados. Você diante do mundo, da multidão, irmão, você sozinho lá se posiciona e o povo é doido, sozinho lá. Será que ele está certo? Quem está certo é nós aqui. Mas o crente, irmãos, ele permanece firme e confiante nas promessas de Deus, mesmo quando o grito é contrário e muito alto, irmãos. E você continua confiando em Deus e não nas soluções fáceis que o mundo apresenta. Amém, irmãos? E enganosas, falíveis. Meus amados, o crente anda por fé e não por vista, diz a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Amém? Como está a minha fé? Como está a sua fé? Como está a nossa fé? Faça um autoexame. Como está a nossa fé? Qual o grau dela? Ou seja, qual a medida da minha fé? Qual a medida da minha fé? Nós estamos vivendo uma fé completa? Pode ser que nós temos a informação da Bíblia, nós ouvimos, nós acreditamos, concordamos com o pregador dizendo amém, é verdade, mas nós estamos confiando? Como está a minha fé? Como está a sua fé? Qual a medida da sua fé? Qual o grau da sua fé? Irmãos, esta mensagem é urgente. Como está a nossa fé? A vida cristã é uma vida de fé. Abaixa a sua cabeça.